Meu nome é Célio Costa, sou pesquisador, formado em Economia, com mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela UNB-UFG. Em 1982, fiz o estudo de viabilidade para a criação do Estado do Tocantins, o que me credenciou a realizar o estudo de viabilidade para a criação do Estado de Carajás, que resultou neste livro. Agora, é com grande satisfação que falo para você sobre o resultado deste trabalho. São informações importantes para que todos entendam a necessidade de criação do Estado de Carajás. Você é meu convidado. O Estado de Carajás vai atenuar os desequilíbrios regionais, além de posicionar melhor o Norte no concerto federativo. E, além disso, sua criação não acarretará ônus à União, nem causará prejuízo ao Estado do Pará. Então vamos aos números e aos fatos para entender melhor. Para tanto, vamos analisar os exemplos dos estados que foram desmembrados recentemente, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Esse gráfico mostra a evolução do PIB, isto é, da riqueza no Brasil, no período de 1995 a 2007. A linha preta indica o crescimento médio da economia brasileira. A lilás, o Mato Grosso do Sul, a azul, de Goiás, a marrom, do Tocantins e a verde, do Mato Grosso. Esse gráfico demonstra que os estados que passaram por desmembramento cresceram acima da média nacional, tanto a área desmembrada como o estado cedente. Vamos analisar o caso Tocantins, antes e depois da emancipação. O número de vagas do ensino superior passou de 0 para 19 mil vagas. A malha rodoviária asfaltada, de 200 quilômetros para mais de 6 mil. A capacidade instalada de energia elétrica passou de 30 mil para quase 2 milhões de quilowatts. Hoje, o Tocantins tem 93% dos domicílios com iluminação. A água tratada, de deficitária, passou a atender 100% dos domicílios. Em 13 anos, de 1995 a 2008, a taxa de pobreza absoluta no Tocantins caiu de 65,3% para 39,6%. E o número de municípios passou de 60 para 139. Vejamos Goiás, antes e depois do desmembramento. O PIB passou de 14º para 9º lugar no ranking dos estados. Passou a ser referência em indústria na federação, tem a primeira indústria de medicamentos genéricos, 3 indústrias automobilísticas e uma de máquina agrícola, a 4ª indústria de álcool está em Goiás, a 4ª indústria de bens minerais, com fosfato, níquel, ouro, amianto, a 5ª indústria de energia elétrica, com quase 10 milhões de quilowatts, a 6ª indústria de açúcar, além de sediar um polo de confecções competitivo no país, passou a ser referência em agronegócios na federação, sendo o 4º maior produtor de grãos, com mais de 13 milhões de toneladas, o 3º maior produtor de leite, com 2,8 milhões de litros, e o 4º maior rebanho de bovinos do país, com 21 milhões de cabeças. Vamos ver como o estado de Carajás ficará situado no contexto da federação. O estado de Carajás terá a 8ª área da federação, a 23ª população, a 22ª densidade, o 20º PIB e o 12º PIB per capita. Com a atual configuração geográfica, o Pará é inadministrável. Belém concentra 69% da representação política do Pará. O poder concentrador de Belém contrasta com os déficits da região de Carajás. Dos 15.238 policiais militares do governo do Pará, 6.526, vejam bem, 6.526 estão lotados em Belém, o que consiste em um policial para cada 207 habitantes. Já a região de Carajás conta com um efetivo de 2.019 policiais, ou seja, um policial para cada 776 habitantes. Repito,
um policial para cada 776 habitantes. Segundo o parâmetro da ONU, em Belém há um excedente de 3.823 policiais, enquanto em Carajás há um déficit de 1.115 policiais. A mesma situação se repete em relação ao número de médicos. Belém é domicílio de 4.293 médicos, o que representa um médico para cada 314 habitantes. Em Carajás, há 541 médicos, ou seja, um médico para 2.896 habitantes. Segundo o parâmetro da Organização Mundial de Saúde, há um excedente de 2.941 médicos em Belém e um déficit de 1.026 médicos em Carajás. Vamos tratar de alguns mitos e verdades. Primeiro, há um mito difundido de que Carajás é a principal fonte de receita fiscal do governo estadual do Pará. Segundo, há outro mito de que Carajás constitui a parte mais rica do estado. Vamos ver o impacto econômico do desmembramento do estado do Pará. Essa tabela mostra que após a criação do estado de Tapajós e Carajás, ainda assim o novo Pará ficará com mais de 50% do ICMS, que é o principal imposto do estado, e com mais de 50% do Produto Interno Bruto, que é o principal indicador de riqueza dos estados. Vejam só que a Grande Belém tem uma riqueza do tamanho do estado do Carajás, enquanto que Belém, apenas Belém, tem 26% da riqueza do estado, o que representa mais de 2 vezes a riqueza do estado de Tapajós. Essa tabela mostra que, mesmo após a criação dos estados de Tapajós e Carajás, o Pará Novo, ainda assim, ficará com mais da metade do ICMS e mais da metade do Produto Interno Bruto, que são indicadores de riqueza. Portanto, os números indicam que a parte mais rica do estado ficará no Novo Pará. Um outro mito é o que Carajás não será viável financeiramente. Isso não é verdade. Vejam, na tabela aparecem as seguintes rubricas: receita total de 5 bilhões e 800 milhões de reais, constituída de receita corrente, que é constituída de impostos e transferências constitucionais da ordem de 2 bilhões e 700 milhões, uma receita de capital com operações de crédito de 3 bilhões e 100 milhões e uma despesa total de 4 bilhões e 900 milhões de reais, que por sua vez é constituída da despesa corrente com pessoal, custeio e transferências constitucionais da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais, uma despesa de capital que constitui de investimentos, inversões e outras despesas de 3 bilhões e 100 milhões de reais e, por último, um superávit, que é a diferença entre a receita total e a despesa total, da ordem de 900 milhões de reais. Minha gente, os números aqui apresentados foram obtidos a partir de critérios científicos rigorosos, a partir do balanço orçamentário do governo do Pará, a preços de 2008, como consta do site da Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, os números indicam que Carajás é plenamente viável do ponto de vista econômico e fiscal. E isso é verdade, não é mito. Do ponto de vista do Produto Interno Bruto, um indicador de riquezas, o estado de Carajás estará à frente de 8 estados da federação. Vamos conferir. Segundo dados do IBGE de 2008, o Carajás tem um PIB de 19,6 bilhões de reais. Para termos uma noção mais detalhada da viabilidade econômica de Carajás, vamos ao ranking nacional do PIB per capita, que é um outro indicador de riqueza. O estado de Carajás está à frente de 16 estados brasileiros. Entre esses estados, nós temos Goiás, a Bahia, Pernambuco e Ceará. Esses números indicam que Carajás é viável. Senão, teremos que fechar a porta de 8 estados do Brasil.
O setor industrial responde por mais da metade do PIB de Carajás. A indústria minero-siderúrgica é a locomotiva da economia de Carajás. Seu parque industrial conta com 10 siderurgias de ferro-gusa, uma refinaria de aço em funcionamento e mais 2 em implantação. A força da economia de Carajás não se restringe ao setor mineral. Ele é também competitivo em agronegócios. Por exemplo, ele ocupa posições de destaque no contexto da produção agropecuária dos estados. É o terceiro colocado na produção de abacaxi, com 221 milhões de frutos produzidos, o terceiro na produção de goiaba, com 18,4 mil toneladas, o quarto na produção de cacau, com 10 mil toneladas, tem o nono rebanho bovino, com mais de 10 milhões de cabeças, também ocupa a 13ª posição na produção de coco da Bahia, com mais de 24 milhões de frutos, a 13ª posição na produção de café em grão, com 3,3 mil toneladas. Os fundamentos financeiros indicam que Carajás terá sustentabilidade e governabilidade enquanto Estado. Além disso, o novo Estado de Carajás estará sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe regras e limites ao setor público, o que vai impedir o inchaço de funcionalismo e o endividamento exagerado como houve nos estados brasileiros outrora. A criação do Estado de Carajás, portanto, vai trazer mais receita para uma região, e, além disso, trará segurança pública, porque a ordem pública é uma atribuição do Estado. E onde o Estado está ausente, a ordem pública é precária. Carajás não é um problema para o Pará. O Pará continuará concentrando a maior parte da máquina pública estadual, dos bancos, das empresas privadas, das indústrias, da arrecadação fiscal, além de concentrar a melhor infraestrutura socioeconômica do Estado e o melhor perfil de desenvolvimento. Vamos aos bônus da criação do Estado de Carajás. O governo do Pará ficará desonerado do custeio e dos investimentos na área emancipada, concentrando recursos e esforços na área remanescente. Haverá descentralização da administração pública estadual, com a economia de recursos públicos e redução de custos administrativos. Além disso, haverá abertura de mercado com nova fronteira econômica, que será propícia às empresas também do Pará, que poderão investir naquela região. Teremos a Universidade Federal de Carajás para uma legião de jovens estudantes, inclusive os do Pará. O Carajás vai atenuar incoerências do Pacto Federativo e desequilíbrios regionais que hoje é gritante no país. Além disso, vai trazer a redução do vazio político no espaço amazônico. É bom ressaltar que, por aderência, o Estado de Carajás vai abrir um novo mercado de investimentos para o Pará, sobretudo para suas empresas de construção civil, prestadoras de serviço, profissionais liberais, advogados, contadores, engenheiros, médicos, dentistas e outros que terão espaço de emprego e de investimento nessa nova fronteira que será criada após a instalação do Estado de Carajás. Um grande abraço a todos e contem comigo nessa conquista.